Bom, a medida de atendimento, isso para portaria é importante, até porque também quando o profissional vigilante, quando está no seu posto, ele precisa entender de toda a triagem dentro da sua, do seu posto de trabalho. Então, veja bem, quando a gente tem uma central de segurança, a central de segurança ela tem todos os relatórios de entrada e saída do estabelecimento, e lugares restritos também. Entenda que quando a gente está vendendo o serviço de atendimento, o serviço de atendimento ele pode ser eficaz e também pode causar também problemas na questão de uma tática de atendimento. Quando você fala de tática de atendimento, simples cordialidades como bom dia, boa tarde, boa noite, é uma forma de abordagem técnica para poder relacionar a boa-vinda dessas pessoas até o estabelecimento. Pode ser um estabelecimento público, onde pode ser hospital, onde pode ser também centros empresariais, também locais, indústrias, locais de escolas, condomínios, estabelecimentos que os profissionais atuam para que a gente possa trazer benefícios nesse atendimento. Entenda que o atendimento do vigilante começa pela apresentação pessoal desse próprio profissional com relação aos seus clientes que estão no estabelecimento. Por isso que é importante toda a postura ética de relacionamento para que o profissional também se sinta favorável com as medidas de entrada e saída do seu posto de trabalho. Porque também lidar com o público não é uma tarefa tão simples, mas ao mesmo tempo que ela não é tão simples, ela tem alguns benefícios importantes que a gente, como profissional, pode trazer, sabe, no nosso dia a dia de trabalho. Então é importante essa fiscalização da equipe de segurança privada dentro do seu estabelecimento para que ele possa organizar toda a entrada e saída. E aí, conforme as necessidades de ocorrências técnicas, ele poder entender toda a medida de posto, né? Porque a comunicação ela não é uma exclusividade somente da central de segurança, somente das portarias, ela é exclusiva para todos os integrantes que ali estão dentro do patrimônio, até porque também quando a gente fala de problemas diversos, uma das coisas que pode acontecer é a parte de plano de evacuação. O que é um plano de evacuação? Nada mais um plano de contingência da CIPA. Na hora de uma situação de crise, não digo de mal súbito, mas um atentado à bomba, ou mesmo uma situação de rompimento, que o sistema de STRUS, que é o sistema de alarmes, detecta uma falha de sistemas, que possa ter que, muitas vezes, dentro da diretoria, as pessoas têm que sair, e a equipe de profissionais de segurança está atenta ao plano de evacuação, entende? O plano de evacuação no atendimento, ele é importante, muito importante, porque ali é até mesmo uma situação de emergência, de fogo, às vezes para deixar as pessoas calmas, né? Então é importante nesse sentido, e isso vai trazer um benefício para quem entende do processo na hora de estar tratando ali o incidente que foi causado, de uma forma de acalmar as pessoas, até porque também a todo momento a equipe da segurança privada ela precisa entender desse sentido que as pessoas têm, né? E muitas das vezes as pessoas têm dificuldade nas entradas e saídas de problemas diversos que podem acontecer. Então, assim, quando você fala de CIPA, o que é o CIPA? A CIPA ela é uma medida de contingência dos próprios técnicos do trabalho, mas que também entra em vigor as técnicas que o técnico de trabalho tem que ter, e também ter treinamento com os demais colaboradores para que esses colaboradores entendam o processo. E os materiais de PI da NR6, muitas das vezes, ele é importante porque até mesmo a própria equipe de técnicos de trabalho e com a equipe de segurança patrimonial possam trabalhar em conjunto em determinadas situações
dentro do sistema operacional. Entenda que muitas vezes não é somente a portaria de entradas analógica, né, o crachá de acesso das pessoas, fazer o rastreamento se aquela pessoa realmente é um funcionário daquele estabelecimento, até porque também existe N crimes que a gente como que eu posso falar, tenta evitar, né? E muitos crimes empresariais, de espionagem, isso pode acontecer. Muitas vezes o sistema de monitoramento, ele avisar áreas restritas, a gente tem que orientar determinados funcionários que aquele acesso específico daquela pessoa não é daquele local específico, entende? E isso facilita para que a gente possa ter uma melhor organização em questão de entrada e saída. A entrada e saída ela é uma sutileza da área patrimônio, porque a gestão em si, empresarial, ela precisa cuidar dos seus bens físicos, né, e analógicos que tem dentro da empresa. E muitas vezes, numa situação de solicitação de imagens, até mesmo de órgãos públicos, essas imagens elas salvar sigilos de informações que possa derir processos para a gestão da determinada empresa que a gente trabalha, sabe? Então é importante todo esse pré-atendimento na questão do atendimento para que o próprio agente da segurança entenda que ele não é somente um bom dia, uma boa tarde, mas ele está ali na técnica de atuação de situações suspeitas do dia a dia, entende? E isso evita até mesmo um desgaste na parte financeira da empresa, a gestão de recursos que a empresa tem. Quando a gente fala de gestão financeira, o agente empresarial, ele entende que a busca de soluções técnicas dentro da sua companhia vai trazer facilidades para que ele possa reduzir sua restrição financeira, entende? Então, quando você vê a questão administrativa, ela entende todo esse processo operacional dentro da sua parte tática e estratégica, para que dentro da operação operacional entenda esse processo. E como o processo ocorre, claro, esse processo pode vir com uma ajuda técnica dessas situações que aconteceu. Por exemplo, vamos citar um caso específico da Casa Kiss, que aconteceu no Rio Grande do Sul. É um caso que existiu muita repercussão, porque ali existiu bastante falhas na questão de plano de evacuação. Quando você fala de plano de evacuação, a gente tem que ter portas de acesso livre. Em qualquer estabelecimento público ou privado que exista a segurança privada, toda a área patrimonial é necessário ter esse treinamento para que as situações de homicídio, de falta de cautelas técnicas não aconteçam dentro do estabelecimento, entende? Então isso está também até em cima desse critério. Quando a gente fala do técnico do trabalho, acima de 501 a 1.000 funcionários, você precisa ter pelo menos 2 a 3 funcionários. Geralmente as empresas contratam um, porque aí acontece, eu não sou técnico do trabalho, mas veja bem, quando a gente fala do técnico do trabalho, a gente está falando da questão de medidas de saúde. Essa medida de saúde ela é feita uma fiscalização tanto da saúde física e tanto do patrimônio. Então, por isso que entende que a questão de checklist dentro das companhias, é importante que o agente que está na portaria entenda esse processo para que na hora de facilitar o trabalho, ele tenha todo esse entendimento técnico na hora da atuação profissional. E isso facilita muito nas entradas, né? Porque na entrada pode existir as questões de crimes diversos que a nossa legislação aplica à sociedade. E nós, como temos o treinamento técnico, precisar entender todos esses processos, porque na hora da atuação a gente poder a equipe ser vista com bons olhos. Por isso que é importante, né, entender essa parte de LCA da equipe do técnico de trabalho, porque entra a medida de saúde, e a saúde ela focaliza todo o trabalho da companhia, né? Até porque também as pessoas adoecem dentro do seu posto de trabalho, dentro da sua função profissional. Então são cuidados que todos nós profissionais precisamos ter para que no hora das situações de ocorrências com o próprio funcionário não se crie um desgaste técnico, né? Muitas vezes esse desgaste técnico
ele pode até dar o recolhimento do funcionário. Aí tem um parecer nosso na área da segurança privada, que muitas das vezes o cliente ele não tem um ASUS, né? Um ASUS que eu posso dizer. Não ASUS da saúde ocupacional, da doença ocupacionais que cada profissional tem. Eu falo assim, uma ata, né, interna de tipo de medidas de processos que esse funcionário teve, por exemplo, uma advertência, uma suspensão, uma justa causa, né? Geralmente pode se causar através até da conduta técnica que cada profissional tem no seu trabalho, isso pode ocasionar uma justa causa no trabalho. Então, muitas das vezes a empresa que contrata uma empresa especializada, ela se responsabiliza também pelo fato técnico do futuro ter que recolocar esse profissional em outro contrato, às vezes por causa de uma conduta inadequada da empresa que contratou e que foi feita uma entrevista com aquele profissional. É importante que essa entrevista ela seja de acordo com a necessidade técnica do cliente. Muitas das vezes o perfil de cada funcionário vai de acordo com a necessidade do cliente que ele foi contratado. Muitas vezes o cliente de outros departamentos, por mais que seja da área patrimonial, não seja o mesmo perfil, as pessoas relacionadas, a gestão são gestões diferentes. É importante entender dessa questão de gestão, porque cada gestão tem o seu critério técnico, e são pessoas, em relação humana, você aprende muito com a questão de relacionamento humano. Então, por isso que é importante sempre manter seus funcionários atentos de treinamentos de desenvolvimento pessoais, para que futuramente eles possam evoluir, não ficar somente nas funções técnicas, como que eu posso dizer, como porteiro, como recepcionista, como bombeiro, aí que possam evoluir como uma parte da supervisão, até um cargo de coordenador, ou gerente, ou diretor de uma empresa. Isso é possível, porque os treinamentos são vistos para todos dentro da companhia, sabe? E isso pode acontecer, sim, muitas vezes no plano de carreira, esse funcionário buscar coisas melhores, como, por exemplo, ter funcionários, ser funcionário público, abrir seu próprio negócio. São critérios técnicos que, dentro dessa profissão, você acaba aprendendo e podendo ter essa possibilidade de se qualificar. Então, eu vejo isso com bons olhos, quando a equipe entende todo o processo. A questão de pontualidade, de responsabilidades diárias, são pontos que vai trazer você numa triagem de trabalho, você aprender com todos que estão à sua volta, não somente com a equipe de um determinado departamento, mas com todos os departamentos, porque ali você tem a possibilidade de ver o dia a dia de todos os outros profissionais. E aí, nesse critério, o profissional entender as mediações técnicas que ele pode servir dentro da companhia e aonde ele pode chegar também, entende? Hoje, essa questão de desenvolvimento pessoal ela é muito importante para os agentes da segurança. É claro, quando eu estou falando da questão de atendimento, de entrada e saída de pessoas, eu não estou somente falando da entrada, das medidas de evacuação, mas é uma relação humana que a gente precisa ter no nosso dia a dia para facilitar o contato das entradas e saídas e possibilitando também um contato gentil das nossas medidas de técnicas de segurança. A técnica de segurança é a abordagem discreta, né? Uma relação cordial que possa trazer benefícios tanto para os profissionais que trabalham, tanto para a empresa, porque a empresa ela entende que mediante a tratativa do seu escopo de funcionários vai facilitar para novas solicitações de serviço extras dentro daquele próprio cliente. O cliente pode ser cliente próprio, mas um multinível, ele pode ter outros contratos fora daquele contrato e a própria empresa e os seus funcionários poder servir outros contratos de uma forma aberta, que de repente na falta de um funcionário fazer uma renda extra. É importante essa renda extra para nós profissionais, para que a gente também não fique só também no piso da categoria, do seu piso do seu salário. Tem tanto de porteiro, tanto da recepção, tanto do bombeiro, tanto do próprio vigilante, entende? Isso é uma facilitação de renda extra que facilita até para que o profissional se beneficie do seu trabalho no seu dia a dia, entende? Então esse trabalho bem feito, de chegar no horário, de tratar bem os seus companheiros de trabalho,
você sempre vai ser solicitado porque você entende daquele processo interno daquele estabelecimento, daquele contrato. E, naquele sentido, a própria gerência que contratou a equipe que fiscaliza o trabalho da área patrimonial vai ver com bons olhos o seu tratamento, e muitas vezes, às vezes as empresas também, isso faz parte da técnica de abordagem, a mudança devido a partes financeiras de uma empresa especializada para outra, e se o próprio funcionário muitas vezes tiver um interesse de modificação de uma empresa para outra e para uma outra empresa melhor, porque no qual ele possa continuar num determinado contrato, que às vezes até o cliente e o próprio funcionário se adaptou com aquela atividade profissional que ele exerce naquele local. Ele se sente seguro também. Existem os dois lados da moeda, tanto o profissional que oferece o trabalho e tanto a segurança que o profissional tem em trabalhar em determinado lugar, porque o risco ele é aberto a todo momento para o profissional. Então, entenda, lidar com lidar com o público não é uma coisa tão simples, até porque também a gente não sabe as causas que possam vir a acontecer de ocorrências, de problemas diversos dentro do trabalho. Às vezes até o próprio profissional tem que sair do trabalho devido a um mau entendimento com o funcionário ou com uma situação de crise, de repente de assalto, sabe, às vezes com disparo de arma, e isso dentro da própria legislação para a empresa, muitas vezes para salvar a vida desse profissional, às vezes tem que tirar esse profissional daquele local para que ele não tenha retaliações de criminosos, né? Infelizmente isso acontece e muitas vezes até a própria vida da pessoa se colocar em perigo. Então entenda que a cautela da comunicação, tanto interna e tanto externa, ela é muito importante. A gente não pode levar para o lado pessoal as brigas que as pessoas têm e também não trazer problemas de brigas com as pessoas, até porque também quando se cria essa inimizade, ela pode trazer uma tragédia interna para os funcionários. Já aconteceu casos da profissão, que o profissional infelizmente pegou uma pipa de um garoto, quebrou a pipa e não passou na sua passagem de posto, e esse profissional acabou indo para outro posto e não informou. Quando poucas horas a consequência veio. Veio os pais, os responsáveis, armados, tomaram a arma do próprio segurança e, infelizmente, o vigilante veio a perder a vida com disparo de arma de fogo de pessoas mal intencionadas, entende? Então, são essas situações que, em questões de emergência, técnicas de ocorrência, que é preciso relatar no nosso dia a dia, para que aquele tema, né, a segurança, ela tem que ser duas vias, tanto do meu lado, tanto da empresa que facilita a minha própria segurança. Porque se o profissional não entende essa via de segurança, ele vai ter uma dificuldade para se manter em determinados contratos, e realmente de contrato para contrato, de gestão para gestão, existe diferença, sim, e essas diferenças elas são notáveis, e essa visão que você, profissional, precisa ter é importante até para que na hora de fazer um bom serviço você consiga ter essa concentração. É importante estar bem espiritualmente para efetuar esse tipo de trabalho, sabe? Não somente no atendimento a pessoas, mas em relação a N problemas que podem acontecer no nosso dia a dia profissional.